Começou. Boa noite, voltamos. Uhum. Aí a gente vai fazer uma Perguntas e brincadeira agora, né? respostas. Para ver as nossas perguntas e respostas. Muito bem. E aí, João, Hum. quantos anos você tem? 55. Quantos anos você tem? 55. Precisava ser diferente, né? Que ano você nasceu? 68. 68. Que coisa. Agora vamos ao mês. Que mês você nasceu? Mês 8. Mês 5. Ou seja, Ou seja, diferente. é, Ah, é uma coisa diferente. tem. Bom, Eu sou mais velho. é. Que cidade você nasceu? Santa Cruz do Rio Pardo. Nasci em Sorocaba. É. Quantas cidades você já morou? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umas 5, pelo menos. Umas Oxe, 5. é um nômade. Pelo menos, ó, Bebedouro, São Paulo, Sorocaba, pelo menos essas 3. Ah, Osasco, aí já dá algumas coisinhas. Que mais? João, você fez faculdade? Eu fiz faculdade de administração, comecei em 1990, terminei em 94. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em finanças e agora faz uns 2 anos fiz uma faculdade em banco de dados. Acho que é só. Comecei mestrado, aí eu parei e fiz vários cursos de tecnologia por conhecimento e acho que por aí. Que mais? Você é psicanalista? Eu Psicanalista? não tenho graduação, mas eu tenho 2 anos de patologia, 3 anos de 3 anos e meio de raio-x. Fiz estética corporal, não é graduação, é curso técnico. E fiz esses outros 2 técnicos. E agora fiz 2 anos e meio de psicologia, de psicanalista. Estou em mais 1 ano e 8 meses de fundamentos de psicanálise. Fiz constelação sistêmica, reiki, ou seja, já fiz muita coisa. E trabalho na educação de auxiliar de educação concursada pelo município de Sorocaba. Eu trabalhei como professor, começando a ser professor em 1988, aí sem registro, dando aula em casa. Aí depois eu virei professor do Colégio Objetivo. Bom, pelo menos em Sorocaba, várias outras cidades como professor universitário, professor de pós-graduação, aí de gerente financeiro, enfim. Foi uma coletânea aí de pelo menos umas 30 empresas registradas diferentes. E agora atuo como consultoria e levando a vida. Que signo que você é, João? O melhor de todos. Ah, não é não. É Gêmeos. E eu? Uau. Uma Legal. leoa. Então. O melhor dos melhores. Engraçadinha, né? Não tem, não sou eu que falo. Essas coisas a gente começa a dar risada porque é nas diferenças que a gente se encontra, né? Quer ver? Quanto tempo você ficou casado? 4 anos de namoro e ao todo 38 anos. No meu foram 28. Eu conheci ele, eu tinha 13 anos.
No meu caso, eu tinha 20. Não, tinha 18. Com 16 anos já estava casada. Eu já casei um pouco mais tarde. Ganhei o meu menino com 16 anos. Eu fui pai aos 32 por aí. Já foi um pouco mais tarde. Poxa, bem mais tarde. Bem mais tarde. O que você gosta de fazer? Putz, aí é uma loucura, porque nesse ponto tem perguntas que eu vou falar para vocês que para mim é muito difícil responder. Eu posso responder para você? Pode? Viajar. Assim, claro, óbvio. Meu, esse cara tem rodinha no pé. É que eu tenho pergunta, gente, que vocês vão ver, pode surgir as perguntas e eu fico 10 anos para tentar responder. Porque é uma pergunta para mim meio evasiva, quando o que você gosta de fazer? Daí eu fico pensando em jogo, tal coisa. Em passeio, viajar em tal coisa. Então eu tenho essa coisa de ficar mecanizando, sabe? Mas a viagem, obviamente, é algo que para mim eu amo de paixão, né? Quantas namoradas você teve? Não sei. Não Como sei. assim? Foram tantas? Não sei, eu nunca contei. Poxa, mas você disse que Ah, foi só ela. Agora você tá falando que não contou? não, Olha como a gente pega mentira, ó. não é assim. Não é quando eu conheci ela. Tive uma. Na Fica Tsudokane, era uma moça. Aquela alta, comprida. Eu nem vou traduzir essa palavra porque é feio. Foi meu padrasto que apelidou. Mas eu namorei ela há 6 meses. Quando eu tinha 17 para 18 anos, nem isso. Então, como que você não sabe contar? Sim, mas assim. Nem sei se foi namorada. Sabe? Por que não sabe? Quanto tempo você ficou com ela? Não foi 6 meses? Não foi É. 6 meses. Se eu contar o que aconteceu, acho que foi engraçado, porque ela duvidou que eu tinha sido picado por abelha. Não, isso tudo bem, mas eu falo assim, Mas eu não a gente sei tá falando de contar. namorada. Você não namorou outra? Foi a primeira, a segunda, depois foi só caso. Namorada, não. De ter uma relação mais Caso afinidade. depois da sua esposa? Contei pra você. Daquela menina e só, Ah, tá. entendeu? Entendi. Agora, namorada de ficar, ir na casa de. Não. Eu só É. com o falecido. Namorado. Agora, assim. Você conviveu com várias. Não, não. Tive muitos pretendentes. É, Muito. é que Eu comecei a namorar ele muito jovem, 13 então, é anos. muito novinha de tudo. Novinha de tudo. Aí engravidei, casei. Você casou por amor? Então, né? Até hoje eu acho que não. Não. Eu também não. Não, Por porque livre e espontânea pressão. a gente vê que depois foi uma coisa de escapar de Aliás, o dia do situações. meu casamento foi o dia, acho que mais triste da minha vida. Quando eu torcia que aparecesse um príncipe no cavalo e sequestrasse eu. E me levasse embora. Que dó. Ai, meu Deus do céu. Vai fazer o quê? Que mais? Vamos fazer outra pergunta. Besteiras que a gente faz na vida. Então. é, Você gosta de fazer jogo de quebra-cabeça? Jogo. Tipo cubo Ou montar mágico, quebra-cabeça. quebra-cabeça, cubo mágico, essas coisas. Montar quebra-cabeça, sim.
Cubo mágico eu já tentei algumas vezes, uma vez eu consegui. Mas eu não tentei muito, não. E videogame, você gosta? Nunca joguei. Ah, jogava com o Eric, eu gostava. Eu também. Jogava com a minha filha. Né? Quando o Eric tinha um Nintendo. Nossa. Coisa de velho. Sony. Ele tinha um Sony. Uhum. Tinha o Sony, aqueles bichinhos. Era da hora. Gostava. Que mais? Deixa eu fazer uma pergunta assim, do meu lado. Quando você começou a viajar comigo, você viajava tanto assim, não? Não. Só conhecia Sorocaba, Votorantim, Araçoiaba, Santa Cruz do Rio Pardo, que é da onde eu vim. Só. Nossa. Ah, não, eu fui pra Foz do Iguaçu com o Eric. Isso, é. Daí de lá a gente passou em Curitiba, mas Curitiba foi muito rápido. Eu gosto de viajar. Pegar o Mas carro. eu não curtia muito viajar, não. Foi Ah, depois da porque viagem de Foz que eu comecei a gostar mais. Até porque eram viagens bem conturbadas, assim, né? O falecido, a gente tinha um relacionamento meio difícil. Ele era uma pessoa difícil, reclamava de tudo. E a gente não conversava muito. Então, se a gente saía junto, era calado, muito calado. Que mais? Era estressante. Como era quando você saía com ela? A mesma coisa. Assim, gostar de viajar, eu era viajar sozinho. As melhores viagens que eu fiz, quando estava sozinho, obviamente, foram as que mais me renovei. Aí, junto com você, a gente começou a ter viagens mais tranquilas e fomos a trocentas milhares de lugares. Dá para citar alguns 3, pelo menos. Jacutinga, Joanópolis. Você ainda prefere viajar sozinho? Agora com essa pessoinha aqui, ó. A viagem vai indo dando risada e volta sorrindo. Principalmente quando ele se perde. Bom. O que é não difícil, viu, gente? Essa parte. Você quer se perder, convide o João. Essa parte. Ele é expert em se perder. Deixa eu falar. Agora minha pergunta: quantas vezes você se perdeu comigo? Todas as vezes que a gente foi viajar, a gente se perde. Pois é. O melhor é saber que a gente vai encontrar o caminho, mas a gente se perde. Então. Se não se perder, é porque você não está com ele. Porque não viajou. Porque não andou. E aí, para mim, tudo é hoje. Para mim, tudo é uma grande comédia. Hoje, tudo para mim tem que ser muito leve. Então, mesmo que não é muito bom, a gente faz ficar bom, né? Eu lembro o dia que a gente foi num templo budista, conheceu o templo budista, e o carro dele resolveu não pegar, né, João? Mas também o cabeçudo aqui que ele fez, né? Deixou o farol ligado. Pois é, e era um lugar difícil, difícil. E ficou estacionado num lugar bem lá para baixo, né? Numa quina. Porque estava muito cheio. E aí ele ficou muito estressado. Primeiro que a gente estava namorando há pouquíssimo tempo, né? Há pouco tempo, 2, 3 meses. E ele ficou preocupado, porque assim, eu não fui com o meu carro, porque eu não tenho experiência com o meu carro automático, né? E aí ele foi com o dele. E aí o carro dele aconteceu isso, e ele ficou muito estressado. Eu olhava pra cara dele, gente do céu. Aí eu comecei a dar risada, eu falei, não acredito que você tá dando risada. Eu falei, viu, daqui a pouco aparece alguém para ajudar, né? E aí eu fazia brincadeira, aí apareceu daqui a pouco apareceu um falando inglês, e ele entendia o que a moça falava, não entendia porcaria nenhuma. E ela falava na língua dela e eu rachava o bico de dar risada, não conseguia empurrar o carro. Daqui a pouco apareceu mais um casal. E aí as coisas ficaram muito leves, e aí ele saiu. Eu falei, não acredito no que aconteceu agora. Eu falei, mas por que as coisas têm que ser assim, né? Aconteceu, fazer o quê? Né? Que mais?
Quantos gatos você tem? Hoje 3. Na verdade, quando eu casei, Hum. minha sogra ela tinha 3 gatos, mas quando ela ia pôr ração, vinha aqueles monte de gato no muro, assim, uns 20. Eu acho que você falou errado agora. Aí eu Você falou tinha errado. bastante cachorro. Não, você falou errado. Não, peraí, deixa eu falar. Eu Não, você tinha não tem bastante gato, você tem cachorro. gata. Aí depois eu casei, eu tinha cachorrinha, eu queria gato também, junto com o cachorro, mas ele não queria, para não estragar os móveis. Aí quando ele morreu, as gatas foram aparecendo para mim, eu fui resgatando. Hoje eu não tenho mais cachorro, tenho 3 gatas. Ah, Era para ser 4, era para ser 5. agora você É entendeu que minha eu pergunta. resgatei e doei. Eu perguntei quantos gatos você teve. Você podia falar um só. E quem disse que eu tenho gato? Eu. Cachorrão. Essa foi bonitinha. Essa foi bonitinha. Não é Bonitinho, gato, bonitinho. não. É um gato Quer e ver, ó? 3 gatos. Quer ver ele latir? Vou morder isso sim. Ai, gente do céu. É umas Tá. tonteiras nossa aqui. Absurdo, né? Parece 2 crianças Pior juntas. que é mesmo. Que mais? Você fazia carinho? Você era uma pessoa carinhosa? Com a tua ex? Eu sou uma pessoa muito exata. Fui professor de matemática, de cálculo, álgebra, estatística, finanças, enfim. Era para mim tudo número, tudo é um número, né? A linguagem que Deus fez o mundo é a matemática, Galileu Galilei. Mas eu acredito nisso e então para mim é uma questão numérica as coisas. Daí a hora que a gente começou a bater papo as coisas mudaram e até uma parte da emoção começou a aflorar um pouco mais, dando valor a esse outro contrapeso, né? Então, e é engraçado como de alguma certa forma a minha vida clamava por isso, né? Porque eu sempre escrevi textos, poemas, etc. E não era. Eu escrevia como achando que isso era uma coisa racional e na verdade não é, né? Então, ser hoje um pouco mais carinhoso ou até caridoso mexe positivamente, né? Então, Caridoso? Você também não era caridoso? no sentido de não, era assim, tá, e é mais seco, né? Não sei, eu acho que era muito seco, né? E da onde vem esse beijoqueiro? Essa pessoa extremamente carinhosa? Que beijoqueiro. Da onde vem? Eu peguei a fila, como você disse, entrei na fila do beijo uma vez, passei pela segunda, passei quantas vezes? Umas 7. Tá, mas se você não era, Então, ficou do nada? aqui tem um imã aqui, ó. Veja. Goste. Tonto. De verdade, eu achei que ele estava usando máscara comigo. Quando ele falou isso, eu falei, como isso pode? Se a pessoa nunca foi com ninguém. E de repente comigo ele é extremamente carinhoso. Uma das coisas que eu me coloco hoje é para consternar minha verdade. Eu juro para vocês, eu não vou ter medo do que eu já falei para vocês, do que está registrado, do que eu falei para ela, da onde eu estou, do que eu falo. Isso eu não tenho medo, não. É que para mim era difícil também lidar com um carinho que eu não tinha. Eu não tinha esse homem carinhoso, extremamente cuidadoso. O tempo todo ele tá me dando beijinho, beijando meu ombro, ele tá comigo, ele tá abraçando, ele tá dando beijinho, ele tá preocupado. E isso para mim eu olhava e falava, mas ao mesmo tempo ele fala que ele não era assim, comigo ele é, comigo ele olha no olho. E eu falei, será que esse cara tá usando máscara? Será que é ele mesmo? De novo, estão tentando mostrar para mim uma figura que não é.
Para mim foi bem difícil lidar com esse carinho que eu pedia para Deus, mas que quando chegou eu não entendia. Eu falei assim, não estou sabendo lidar com isso. E agora? O que eu faço? E até meio que recuava, né? Meio que assim, não quero. Sai daqui, chulé. Sabe? Eu não sei quem é você, por que você está fazendo isso? Será que ele está usando uma máscara? Será que está sendo verdadeiro? Será que, né? Não quero. Hoje mesmo eu brinquei com ele, falei, nossa, você entrou 7 vezes na fila do beijo. E do meu lado agora, né? Um pouco do meu lado é assim, é ver como uma pessoa pode ser sincera. Pode ser clara, objetiva, sem ficar machucando. Né? Pode sentar com você, falar, olha, você está certo aqui, você está errado ali. Você não vai corrigir, não. Te dando motivos, não falando só por falar. E isso é importante. Acabou as perguntas? É engraçado, né, quando você fala isso, porque às vezes as pessoas entendem que você está querendo machucar, né? Mas nem sei. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, não, mas do jeito que você está falando é como se eu fosse culpada. Não, não estou te falando que você é culpada, estou te mostrando que você está com pena de você mesmo. Outra pergunta, você vai ser vó? Falta só um mês, gente, para eu ser vovó, que delícia. Eu já sou vô, não? Não sei se o Dudu vai chamar você de vovô. Não sei. Que danada. Não sei se você vai estar comigo, né? O dia de amanhã, Deus pertence. Isso mesmo. Né? Eu acho que acabaram as perguntas. Podemos fazer a segunda parte desse negócio aí todo. Gostei. Vamos fazer umas perguntas mais profundas? Bora. Você é gay? Isso não é profundo, não, tá? É profunda, sim. Responda aí. O próximo vídeo. Eu